o Canadá não é mais o mesmo. Será? No vídeo de hoje vou abordar com vocês 3 estratégias que vão ajudar muito quem tá no planejamento para vir para o Canadá a partir de 2024. Espero ajudar muitas pessoas com as estratégias que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Nath Fernandes. Nesse canal eu compartilho muitas dicas sobre estudo e trabalho aqui no Canadá. Atualmente eu atuo como consultora educacional, mais especificamente nesse nicho de intercâmbio com foco em imigração. O que vem a ser isso? Aqui no Canadá, para quem não sabe como funciona, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, todas as pessoas que têm interesse em fazer um processo de imigração têm alguns caminhos. Vou dizer aí que são 3 caminhos. O primeiro deles é através do programa federal, que chama Ex-Present, a pessoa pode aplicar estando fora do Canadá. Tem uma segunda opção que é através de uma job offer, quando uma empresa canadense faz o convite para trazer esse profissional de fora do Canadá. E a terceira opção seria vir através de estudos, onde o estudante pode vir para fazer um college ou uma universidade, um curso de graduação, pós-graduação, e ele consegue encaixar toda a família dele nesse plano. Cônjuge vem com visto de trabalho, filhos dos 4 aos 17 anos aqui em Ontário podem estudar nas demais províncias a partir dos 5 anos, mas tem educação gratuita. Então, diante desses benefícios aí que o governo concede para o estudante internacional, muitas pessoas acabam vindo aqui para o Canadá para perseguir um plano de imigração através dos estudos. Os 2 primeiros caminhos, que é o Ex-Present e a Job Offer, são caminhos um pouco mais difíceis, porque as exigências são altas no quesito ali de idioma, formação acadêmica, experiência profissional. E a questão da Job Offer não é algo assim tão simples, muitas pessoas conseguem, mas ainda é uma parcela muito pequena de pessoas que conseguem vir através desses 2 caminhos, Ex-Present e Job Offer. A grande maioria ainda é através dos estudos. Dito isso, gente, o vídeo de hoje eu vou focar então em 3 estratégias para esse novo Canadá. Mas afinal, será que realmente o Canadá mudou? E a resposta é sim. Economicamente falando, a gente não tem mais o mesmo Canadá de 3, 4 anos atrás. Muitos novos brasileiros que estão chegando aqui estão sentindo que as coisas estão realmente mais caras, os aluguéis estão mais caros. Então, eu vou focar primeiro nessa questão do que mudou e depois eu quero entrar nas 3 estratégias que eu separei para falar nesse vídeo, que vão ajudar muito vocês. E essas 3 estratégias são baseadas na minha experiência como consultora educacional, naquilo que eu vejo acontecendo aqui, tá? Em algumas notícias que a gente acompanha, mas vamos por parte. Primeira coisa, o que realmente mudou no Canadá? A economia não é mais a mesma, como eu falei. Os juros aqui no Canadá estão muito altos. A gente tinha taxas de juros até 5 anos atrás, na faixa ali de 0,5%, 0,25%, e hoje os juros está a mais de 4,5%. Isso está acontecendo aqui, está acontecendo nos Estados Unidos, com os juros mais altos. Automaticamente, o que o governo está tentando fazer? Controlar uma inflação que está muito alta. Todas as vezes que a gente tem esse cenário de taxa de juros muito alta, inflação muito alta, o que acontece? Os aluguéis aumentam, o custo de vida aumenta, o mercado como um todo fica mais devagar, mais lento e, consequentemente, isso reflete muito na taxa de empregabilidade. Então, o novo cenário que esse imigrante, a partir de 2024, vai encontrar aqui no Canadá é justamente um cenário geral, tá, gente? Não tô falando agora nem de província específica, nem de cidade específica. Geral, aluguéis mais altos, custo de vida mais alto e um pouco mais de dificuldade de conseguir emprego logo que chega. Esse é o novo cenário. Como se preparar para um cenário desse? É justamente isso que eu quero levar vocês a pensarem nesse vídeo. E aí, para ficar um pouquinho mais claro para vocês o que isso tudo que eu tô falando representa, né, para quem vem agora para o Canadá, eu vou fazer um paralelo com o cenário que eu encontrei quando eu cheguei aqui em 2016 e o cenário que o novo imigrante vai encontrar hoje, chegando aqui. No ano de 2016, o salário mínimo aqui em Ontário, que é onde eu moro, né, na cidade de Toronto. Então, quando eu vim em 2016, o salário mínimo aqui em Toronto era perto de 12 dólares, tá? Era 11 e pouquinho. Vamos arredondar para 12 dólares para ficar mais fácil de vocês compreenderem. O aluguel que eu pagava num apartamento de 1 quarto era 1.300 dólares. Por curiosidade, eu entrei no site do apartamento que eu morava antes, que fica na rua de trás aqui de onde eu tô morando agora. Por curiosidade, para saber quanto que hoje, 7 anos depois, está custando
o aluguel lá no mesmo prédio, num apartamento de 1 quarto. E pasmem, gente, em 7 anos o aluguel dobrou. Hoje o mesmo apartamento de 1 quarto tá custando $2.600. E aí, a contrapartida aqui é o salário mínimo. Hoje aqui em Toronto, o salário mínimo tá perto de $16, tá? Atualmente tá 15,50. Agora, a partir de outubro de 23, o governo vai subir para 16,55. Eles vão subir bem, vai subir $1,05 o salário mínimo. Mas ainda assim, você percebe uma discrepância muito grande no valor que eu encontrei quando eu cheguei aqui para o valor que o novo imigrante vai encontrar. Então, hoje o salário mínimo é 16 para um aluguel de 2.600. Há 7 anos atrás era um salário de 12 para um aluguel de 1.300. Então, para vocês entenderem que o aumento dos aluguéis não foi acompanhado por um aumento no salário mínimo. Para ter acompanhado, esse salário mínimo teria que estar hoje na casa aí de $24 a hora. Isso já é um pontinho de alerta para vocês e já vou chegar lá porque que isso é importante vocês refletirem. Com os aluguéis altos desse jeito, não dá mais pra gente trabalhar com a mesma estratégia que a gente trabalhava há alguns anos atrás, onde a pessoa chegava aqui e a gente sabia que dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo já estaria trabalhando para conseguir aí ganhar em dólar, parar de usar essa reserva do Brasil, né, parar de trazer dinheiros em reais para começar a viver a vida canadense, que a gente chama esse período, né, inicial, que é o período de estabilizar, de você chegar aqui e conseguir aí ultrapassar essa barreira de continuar gastando em reais. Então, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu levei 2 meses para começar a trabalhar e hoje ainda tem pessoas que chegam aqui com 1 mês trabalhando, 2 meses trabalhando, mas existe também o outro lado da moeda. Com essa economia mais lenta, os novos recém-chegados estão tendo um pouquinho mais de dificuldade de conseguir emprego. E quando eu falo emprego, é o entry-level job, tá, gente? Não tô falando do emprego na área. O emprego na área também está difícil, como sempre foi. A exigência do inglês é maior, a exigência, né, de experiência profissional é maior. E o novo imigrante, o brasileiro, precisa entender que quando ele chegar aqui, assim como em qualquer outro país, você não está concorrendo só com brasileiros, você está concorrendo com gente do mundo inteiro. Muitas pessoas que não chegam aqui com inglês muito bom, mas às vezes têm um currículo excelente, são penalizados por não ter o idioma na hora da entrevista. Então acaba tendo que ir para o entry-level job. E aqueles que chegam com a reserva financeira muito baixa, vão ter que correr atrás desses entry-level job para conseguir pagar o aluguel, pagar esse custo de vida mais alto. Então, a primeira estratégia que vocês precisam ter em mente é que não dá para vir com uma reserva muito baixa, como antigamente, que uma família chegava aqui com grana para passar os 3 primeiros meses e ok, era certeza que ia conseguir emprego, que as coisas iam entrar nessa estabilidade de uma forma mais rápida. Hoje, eu acredito que uma reserva segura para uma família, para um casal recém-chegado aqui, é de pelo menos 6 meses de custo de vida. Como vocês vão fazer essa continha do custo de vida? Eu tenho uma continha aí de padaria que encaixa muito bem com o planejamento aí de muita gente que está se organizando no Brasil, que é: considerem o valor do aluguel separado do resto. Considera $500 por membro da família para cobrir os gastos gerais, tá? Transporte, alimentação, uma continha de celular, enfim, 500 por membro da família mais o aluguel. Se um casal que chega aqui vai pagar um aluguel, por exemplo, de 2.500, considera um orçamento mensal da família de 3.500, 2.500 do aluguel, mais esses 1.000 do casal. Se é uma família de 4 pessoas, mesma estratégia. Calcula aí $500 por membro da família mais o aluguel. Tem até um site que eu vou deixar aqui pra vocês, acho que eu não sei se pronuncia assim, mas chama WOA, que ele é uma enciclopédia financeira com dados, assim, tipo, milhares de dados da economia canadense, e lá eu encontrei, inclusive, esse mapa pra vocês do custo de vida atual aqui no Canadá. Esse mapa é de outubro de 2022, não tá tão desatualizado, tá? Esse mapa é uma família de 3 pessoas, né? Eles considerando um casal com um filho. Você vê que no Canadá todo, o custo de vida tá perto aí dos $4.000 para uma família de 3 pessoas. Então, dito isso, esse recém-chegado, ele precisa se desprender daquela ideia de que, beleza, se eu tiver o mínimo do governo, eu venho, eu provo meu visto e estou aqui. Por quê? Porque chegando aqui, talvez essa reserva mínima que o governo pede não vai te ajudar a ter essa estabilidade dentro aí dos meses que você previu. Então, o ideal é: às vezes tem clientes meus que chegam e falam: Nath, eu tenho só o mínimo que o governo pede, eu tô tipo assim, no limite, mas eu quero aplicar. Tem consultoria que fala: não, você tem que ter 20%, 30%, tem outras que falam: não, você tem que já ter os 2 anos da comprovação financeira pro visto.
Eu penso o seguinte, gente, existem casos e casos. Eu já vi muitos casos, assim, né, de alunos nossos que aplicaram pro visto tendo só o mínimo, fizeram uma aplicação super caprichadinha e conseguiram a aprovação do visto, mesmo com o mínimo. E já tivemos casos de gente que tem bem mais do que o mínimo e acabava tendo um visto negado. Eu mesmo sou um caso desses. Em 2015, eu tive meu visto negado, tendo 3 vezes o valor que o governo pedia. Na época, era, acho que 3 ou 4 vezes o valor. Mas por ter sido um processo muito mal feito, com vários erros ali na documentação, acabou sendo devolvido o meu processo, eu tive visto negado. Aí depois, na época, eu tenho essa história aí que me segue há mais tempo, sabe? Que eu fui, pesquisei no site do governo, entendi como que era o processo, reapliquei sozinha e consegui reverter minha negativa e aí meu visto foi aprovado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre é só ter a grana. Além de ter a grana, você precisa ter um capricho na hora de colocar a documentação. Muita gente pensa que aquela carta de explicação pro governo, tipo, assim, é só pra falar a história da sua vida, e não é. Aquela carta, ela tem que ser muito objetiva, muito técnica, no sentido de você deixar claro pro oficial como que profissionalmente esse programa de estudos aqui no Canadá vai te ajudar, e na segunda parte da carta tem que ter explicadinho ali a parte financeira. Não é só jogar todos os extratos lá e imaginar que o oficial de imigração vai adivinhar tudo aquilo que você tá pondo. Então a carta serve para basear exatamente o que você tá mandando pro oficial. No sentido assim, olha, eu tenho X valor no Banco do Brasil, eu tenho X valor na Wise, que transferindo para dólar canadense dá tanto, pretendo gastar esse dinheiro assim, assim, assim. Então a carta é mais para você ter ali um índice pro oficial de imigração entender como que você está se organizando financeiramente, tá? Tem vídeo aqui no canal explicando para vocês como que funciona essa questão da comprovação financeira, mas só dando uma pincelada, vamos ter que agora, né, a partir, né, desse cenário econômico canadense, entender que o mínimo do governo pro visto é uma coisa, isso é o que eles pedem lá no site, e a realidade que você vai encontrar aqui no Canadá chegando é outra. Quando eu falo que tem que se desprender um pouco desse mínimo que o governo pede, é no sentido de que beleza, para o processo de visto, às vezes, ok, você mandar o mínimo, mas até esse momento de você embarcar e tá aqui, tente juntar o máximo que puder. Eu sei que tem muita gente que deixa para vender carro na última hora, às vezes, né, a família se aperta um pouquinho e junta uma grana a mais, enfim. Normalmente, quando o aluno aplica para o visto, falta ainda 4 ou 6 meses para ele embarcar para o Canadá. Então, nesse período aí de 4 a 6 meses, dá ainda para juntar mais grana e vir com uma reserva maior. Então, tenham isso em mente de que a reserva para o recém-chegado tem que ser um pouco maior, porque o tempo para conseguir o emprego que realmente vai pagar esse aluguel mais alto, esse custo de vida mais alto, talvez não saia aí em 2, 3 meses como antigamente. Talvez você precise de mais tempo para conseguir esse emprego, tá? Então, essa é a primeira estratégia. Trabalhem com uma reserva maior, acima de 6 meses seria o ideal. E aí, falando um pouquinho da segunda estratégia que eu vou trazer para esse vídeo, que vai aí fazer assim, ó, na cabeça de muita gente. A estratégia de quem vem estudando, quem vem trabalhando. Sempre nesse planejamento aí do estudo para um foco em imigração, vem famílias, né? Ou casais sem filhos, ou casais com filhos. E eu vejo isso acontecer diariamente no meu trabalho. Quando começa, a gente faz aquela primeira reunião ali, eu sempre me deparo com o mesmo cenário. O casal, normalmente um tem um perfil mais forte, um tem um perfil mais fraco. O que vem a ser um perfil mais forte? Aquele que já tem inglês, que já tem um bacharelado, já tem um MBA, já tem uma experiência de trabalho consolidada, às vezes até já trabalhou fora, enfim. Esse é considerado o perfil mais forte. E o perfil mais fraco, normalmente é aquela pessoa que às vezes só tem o ensino médio, não tem o inglês, tem o inglês básico, ou às vezes tem um bacharel, mas não tem o inglês, enfim. É a pessoa que tá ainda com um perfil mais fraco para o mercado de trabalho. E aí eu quero trazer a seguinte reflexão para vocês. Aqui no Canadá, o que realmente importa pro processo de imigração, principalmente os processos provinciais, né? Cada província que tem os seus processos de imigração, é muito a questão da experiência de trabalho canadense. Se eu tivesse que resumir assim, olha, uma coisa que é tipo o voto Minerva para você conseguir ou não imigrar aqui pro Canadá, é a tua experiência de trabalho canadense. Porque essa experiência de trabalho é que abre portas, é o que te torna elegível para algum processo de imigração. Então não tem muito como fugir disso. Óbvio que, gente, existe caso de pessoas que lá do Brasil nunca trabalharam aqui no Canadá, tem um puta de um currículo e aplica e consegue o PR. Ok, mas é uma parcela muito pequena. Muitas pessoas precisam vir para cá, melhorar o inglês, melhorar às vezes a parte acadêmica, melhorar a parte profissional, conseguir acumular uma boa experiência canadense, que é a partir de 12 meses. Então, pensando nisso, se o trabalho é o mais importante para emigrar, qual que é a lógica disso aqui? O perfil mais forte precisa vir para o mercado de trabalho. Por 2 motivos, tá? Primeiro motivo, obviamente, essa questão de já acelerar o processo de imigração.
Segundo motivo, como a economia do jeito que a gente tá, quando você pensa que não, o perfil mais forte tem que vir para o college e o perfil mais fraco tem que vir trabalhando, o que normalmente acontece nesse cenário? Realmente o perfil mais forte, que já tem inglês, já tem, né, uma base melhor, vai ser aceito mais rápido no college, vai conseguir vir. Mas essa pessoa precisa entender que, se você vem fazer um curso de 1 ano, de 2 anos, enquanto você estiver estudando, para a imigração não conta nada que você está trabalhando, você vai ficar meio que nesse período só segurando o visto da sua família. E o visto de trabalho, que a gente chama, né, a carta de ouro na mão, vem na mão do perfil mais fraco. Então gera uma certa incoerência aí, porque se a experiência canadense é o mais importante, quem tem um perfil mais forte tem que pensar o quê? Eu vou pro que realmente importa, que é trabalhar. E o meu cônjuge, que é o perfil mais fraco, vai pro college e segura o visto da família toda, seja do casal, seja de uma família com filhos. Essa é a estratégia mais inteligente. O perfil mais fraco estuda, o perfil mais forte trabalha. Primeiro ponto é isso. Para a imigração faz muito mais sentido esse cenário. E agora, nesse cenário econômico que a gente está trabalhando aqui, entra a questão do perfil mais forte conseguir ter um salário maior do que a pessoa que às vezes vem aqui com inglês básico, às vezes só com ensino médio, para trabalhar. Esse perfil mais fraco no mercado de trabalho às vezes vai conseguir só um salário mínimo e vai ser muito difícil para essa pessoa conseguir pagar todas as contas da família. Enquanto, se a gente inverte os papéis, quem vem muito mais preparado tem condições de ter um salário mais alto. O que vocês precisam se perguntar no momento de decidir quem vai estudar ou não é: quem de nós dois tem mais chances de entrar no mercado de trabalho ganhando mais? Sou eu? Então eu vou para trabalhar, o outro vai para estudar. Essa é a estratégia número 2 que eu vou passar nesse vídeo. Perfil mais forte vem para fazer a parte do trabalho, vem com o Work Permit, cartinha de ouro na mão, e o perfil mais fraco vai pro college. Aí eu sei que eu tô lendo a mente de vocês. Nath, meu cônjuge é o perfil mais fraco, mas ela não tem inglês, ou ele não tem inglês, é inglês básico. O que a gente faz? O que a gente faz? A gente vai entrar na terceira estratégia. Até 3 anos atrás, a gente não tinha o famoso Pathway Online, que é esse programa de inglês que prepara o aluno para o college ainda do Brasil. E o grande diferencial desse curso é que o aluno que tem inglês básico, ele pode começar as aulas e dentro de 8 meses ele está pronto para o college. Por experiência própria, a gente já tô aí, sei lá, beirando os 250 alunos que a gente já colocou na AILA aqui nesses últimos anos. Todos conseguiram chegar na nota, seja através do programa em si da AILA ou estudando parcialmente na AILA, que depois prestando no Duolingo, mas todo mundo saiu do básico e evoluiu para o avançado. Dito isso, hoje eu quero desmistificar para vocês essa questão do Pathway e essa questão do inglês. E aí entra a questão da terceira estratégia. Tenha um orçamento no teu plano Canadá, naquela planilha de Excel linda, maravilhosa que você tá colocando lá, até o preço do tomate, o preço do aparelho de celular, tudo. Coloca lá uma coluninha escrito Pathway Online, programa de inglês. Quanto vai custar, Nath, pro meu cônjuge fazer esse curso online por 8 meses ainda no Brasil? Eu fiz hoje, tá, gente, o câmbio. Eu tô gravando esse vídeo na primeira semana de setembro de 2023 e no câmbio dessa semana está saindo R$17.500 esses 8 meses, tá? Então é um investimento para a pessoa sair do básico e ir pro avançado e entrar direto no college. R$17.500. Perto de um processo de Plano Canadá que custa mais de R$130 mil, é uma parcela bem pequena, tá colocando em perspectiva. E lembre-se, além disso, vamos agora transformar esses R$17.500 em dólar, dá $4.500, $4.590. Esse perfil mais forte que vem para trabalhar, ele facilmente consegue um salário aqui no Canadá de $4.500. Tá? Isso pensando numa pessoa que já tem inglês, que já tem um perfil forte, que já tem uma bagagem profissional que permita ele ter um salário desse, tá? $4.500. Ah, Nath, mas não é bem assim. Pode ser que a pessoa chegue e tenha um salário de 4 mil, tenha um salário de 3.500. O que eu quero chegar aqui com essa linha de raciocínio? Que esse investimento inicial de $4.500 num programa de inglês online para esse cônjuge que vai vir estudando, segurando o visto, vai te possibilitar já estar no mercado de trabalho e com, vamos por aí, 2 meses de salário, você já pagou o investimento que você fez lá atrás para esse cônjuge vir estudando e não trabalhando. Essa é a lógica por trás. Tenha uma linhazinha lá na sua planilha e coloque esse investimento do Pathway Online, tá? Do programa de inglês online. Para quem não sabe o que é esse programa, eu tenho um vídeo aqui no canal falando, mas basicamente é um curso que a pessoa começa
lá no Brasil ainda, com professores canadenses. Não é aula gravada, é aula ao vivo. São 3 horas por dia, de segunda a sexta, ou seja, 15 horas por semana tendo contato com o inglês. Não tem como a pessoa numa carga horária dessa não evoluir, tá, gente? Por experiência própria, não, eu falo, não é conversa de vendedor. Quando o aluno entra em sala de aula, é óbvio que assim, as primeiras semanas a pessoa não entende nem 5% do que o professor tá falando, porque o professor é nativo, as turmas são pequenininhas, de 15, 20 alunos, mas é todo mundo nível básico. Então assim, a pessoa que começa do livro 1, ela começa com gente da Ásia, da Europa, de tudo que é lugar do mundo, também no básico. Então, essa exposição diária ao inglês vai fazendo com que a pessoa evolua de uma forma muito mais rápida do que quando a gente estuda lá no Brasil, naquela metodologia, né, que faz você querer traduzir tudo para o português. Quando você faz esse programa de inglês online, você já está aprendendo inglês do jeito certo, você já está sendo preparado para esse inglês acadêmico do college, tirando aí, desmistificando todo mundo que tem esse pensamento de que o cônjuge, né, com perfil mais fraco, que ainda tem inglês básico, tem que vir pro mercado de trabalho, tá errado, totalmente errado. Coloca essa pessoa para fazer o inglês e venha você que já tem o inglês, que já tem a bagagem para o mercado de trabalho. Invertam aí os papéis. A terceira estratégia é essa. Tenha um orçamento para o inglês. Pode ser que a pessoa não precise desses 8 meses, às vezes pode ser menos, 6 meses só. Eu fiz a continha com 6 meses também, deu $3.470, ou seja, $3.500, que no câmbio dessa semana tá dando aí R$13.200 de investimento. Esse valor pode ser pago até 12 vezes no cartão, pode ser pago com boleto, com Pix, você paga em reais, chega pra escola em dólar. Então assim, é uma ferramenta que nós não tínhamos antes da pandemia, mas que hoje, nesse atual cenário, tá ajudando muita gente. O que eu mais tenho feito ultimamente, nos últimos 3 anos aí do meu trabalho, é isso, é de ajudar essas famílias a acelerar o processo do Plano Canadá através do Path Online, porque é uma forma da gente manter essa família lá no Brasil, mantendo os gastos em reais e juntando mais dinheiro pro Plano Canadá, mas acelerando o processo de aprendizagem do inglês para quando chegar aqui já ter tudo acertadinho. E, inclusive, eu tenho muitos casais que o cônjuge estuda para chegar no que o college pede. E aí, lembra que eu falei que normalmente quando aplica pro visto, demora aí de 4 a 6 meses, né, o cliente vir para cá? Então, eu aplico o visto, faltando às vezes 6 meses pro começo das aulas. Quando o visto aprova, ainda falta ali 2, 3 meses para essa família embarcar. E aí, normalmente, o cônjuge que vai vir trabalhando faz um pouquinho de IELTS também, 8 semaninhas, 12 semaninhas. Para quê? Para chegar aqui com o inglês super afiado e conseguir minimizar esse período de busca de emprego, para conseguir chegar aqui com o inglês mais na ponta da língua, para passar logo nas entrevistas e conseguir logo começar a ganhar em dólar. Então, esse é um diferencial, essa é uma estratégia que quem for esperto vai colocar no Plano Canadá, vai separar aí esses, né, vamos por aí de 15 a 17 mil reais para fazer o processo todo de inglês e vai conseguir lá na frente colher os frutos, tá, gente? Eu sei que quem tá no Brasil ainda investindo, né, e guardando dinheiro em reais, é meio que tipo, é muito dinheiro, 17 mil reais. Sim, mas quando você muda a perspectiva e pensando que você vai ter um salário aqui mensal, muitas vezes de 17 mil reais, as coisas mudam um pouquinho. Esses dias eu até tava numa... A gente sempre participa, né, de feiras, enfim, de treinamento com as escolas, e eu, trabalhando com isso, eu vira e mexe e falo, nossa, gente, eu acho muito caro um college de 20 mil dólares o ano, né? Eu já tem um curso na SAIT que é ótimo lá, mas 24 mil dólares. Eu falo, gente, eu tenho até dó do aluno fazer esse curso lá, porque é muito caro, porque eu sei que eu tenho o mesmo curso em outras províncias, em outras cidades, tipo, por 16 mil, por 17 mil, mas enfim. E aí, tava participando, né, de um treinamento de um college lá em Vancouver, acho que até VCC. E aí ela colocou em perspectiva lá a questão salarial dos alunos, né? E aí um dos cursos deles lá, que era 22 mil dólares e tal, a pessoa falou, né, o aluno recém-formado, ele vai ganhar em média 40 a 45 mil dólares no ano com esse curso aqui. E aí na hora eu pensei assim, cara, tipo, com 6 meses de trabalho praticamente, o aluno pagou o ano dele todo de college. Então meio que ela colocou numa perspectiva que pro aluno que tá ali começando, que vai pagar esses 20 mil dólares no ano, é muito dinheiro, mas depois que você tá formado e trabalhando, um salário inicial de 45 mil dólares para quem sai do college, essa tem que ser a perspectiva. O Plano Canadá hoje ele é um investimento, gente. Eu quando vim pra cá, né, às vezes eu até paro pra fazer conta e falo, cara, na época, 2016, meu Plano Canadá no total ficou mais de 130 mil reais. Acho que uma vez eu fiz a conta, quase 150 mil reais, porque eu fiz um ano de Grace, depois fiz um ano de Centennial College, aí tem todo um perrengue aí que você passa até você pôr a mão
mão no cartãozinho do PR. E aí eu parei pra fazer umas contas, falei, cara, meu plano no Canadá, tipo assim, até eu pegar o meu PR, tudo que eu gastei depois, né? Faz prova do IELTS, estuda pro preparatório do IELTS, faz o bendito do X%, que é uma grana, porque você tem que pagar taxa, tem que pagar exame médico, pagar, enfim, ficou lá perto de 150 mil reais. Só que, hoje, eu moro no Canadá, eu tenho PR, eu trabalho aqui, eu ganho em dólar. Eu paro e penso, eu falo, cara, esse investimento foi tão pequeno, perto de tudo que o Canadá já me deu de volta, de retorno. O plano canadense, ele tem que ser assim, enxergado como um investimento a longo prazo, porque esse país, mesmo economicamente muito desafiador agora, ele ainda é um país que você consegue colher os frutos desse investimento, ter uma carreira consolidada, tem muitas oportunidades, ainda é um país que, se a gente comparar com o Brasil, é muito mais fácil de você construir um patrimônio financeiro estando aqui, ganhando em dólar e tendo acesso a carreiras, a tudo que esse país oferece. Mesmo com uma taxa de juros aí perto dos 5%, se a gente for comparar com o Brasil, até mês passado a gente estava com 13% na Selic. Então, assim, a taxa de juros do Brasil é muito maior, a inflação do Brasil é muito maior. Custo de vida brasileiro perto do salário mínimo, a gente sabe que há muito tempo é díspare, né? Hoje tá acontecendo isso aqui no Canadá, o pessoal tá tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Tá fora do controle do governo essa questão dos aluguéis. Mas no Brasil, se hoje a gente falar, você ganha um salário mínimo, dá pra você viver, pagar aluguel, comprar supermercado? A gente sabe como a realidade do brasileiro é muito mais difícil do que a do canadense. Apesar das coisas aqui estarem bem ruins, sendo aí agravada, né, por esse cenário pós-pandemia, que os governos tiveram que gastar tubos de dinheiro. Um dia a conta chegou aqui, chegou nos Estados Unidos. Pra piorar, tem agora essa guerra acontecendo, né? Tudo tá contribuindo para que a economia realmente esteja difícil, não só aqui, como em outros países. Então, o que a gente tem que fazer é se preparar. É aquela famosa história, são os períodos das vacas gordas e o período das vacas magras. Agora a gente tá no período de vaca magrinha, não tem o que falar e não sabe romantizar que não tá. Está. Mas ainda é sim um país muito bom para você investir o teu dinheiro e pensando ali no futuro da tua família, dos teus filhos, com certeza. Não acho que é, sabe, essa coisa apocalíptica, tipo, é o fim do Canadá. Não acho isso. Espero que esse vídeo tenha esclarecido, assim, bastante pra vocês essas questões. Tenham isso em mente, gente, não é pra fazer terrorismo nenhum, mas realmente, economicamente, o Canadá tá bem desafiador. E se você não se preparar profissionalmente, com o teu inglês e com as tuas finanças, muito provavelmente o teu período aí de estabilização vai ser muito maior, vai ser muito mais desgastante do que era antigamente. E aí, antes de fechar esse vídeo, só um bônus, porque eu vejo vários cenários, né, com os meus clientes e, como eu falei, eu tô há mais de 5 anos trabalhando com essa parte de consultoria educacional. E esse intake agora de setembro, a gente recebeu muitos alunos, mas assim, pela primeira vez eu vi alunos nossos que chegaram aqui e retornaram pro Brasil. E aí, teve um caso que me chamou muita atenção da questão familiar. Quando você chega aqui, gente, tanto você como recém-chegado, quanto a tua família que ficou lá no Brasil, precisa ter uma consciência de que esses primeiros meses, eles são os mais delicados. E aí eu percebo que muita gente que chega aqui fica ainda atrelada à família do Brasil, ou às vezes a família do Brasil começa a ter perrengue, começa a pedir ajuda, e eu fico muito triste, muito chateada com isso, porque é uma falta até de consideração da família que ficou lá no Brasil, porque quem tá vulnerável nessa história toda é o recém-chegado. Então, seja lá o que aconteceu no Brasil, quem tá passando por problema e tal, entenda o seguinte, quem chegou aqui no Canadá não tá rico milionário, gente, não tá. No sentido de, às vezes, a família no Brasil ficar querendo exigir algumas questões financeiras. Esses primeiros meses, eles são extremamente delicados, vocês vão estar muito vulneráveis, não só financeiramente, mas também emocionalmente, porque não é fácil essa mudança de país, chegar aqui, ter que passar por esse calvário que tá sendo ultimamente para conseguir bons aluguéis. Quem tá chegando tá vulnerável. Família do Brasil não tem que ficar passando problema para quem tá aqui, não tem que ficar ligando para falar que tá precisando de dinheiro, que fulano aconteceu tal coisa. Não, gente. Privem o recém-chegado dessas conversas do Brasil. Esses primeiros meses aqui precisam ser assim, tipo de incentivo para que esse casal, essa família que acabou de chegar consiga respirar e aí sim se estabelecer. Esse é o bônus, eu queria falar, porque às vezes a pessoa não faz por mal, mas é importante deixar isso claro também, tá ok, gente?
Boa semana pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários seus pensamentos. Quem tiver qualquer dúvida, seja com relação ao PEF, a estratégia para vir estudando, pode mandar e-mail. Eu vou deixar meu e-mail aqui no box de descrição desse vídeo. E tem o WhatsApp da agência também, é só entrar em contato, me dá um oizinho lá que eu vou ter todo o prazer de tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!